Está a começar mais um Delas Podcast, o podcast feito por elas, para elas e para todos. E como vocês já sabem, são 30 minutos, mais um episódio e muita boa conversa. Aliás, a nossa convidada de hoje é alguém igualmente especial. Vocês já sabem que nesse espaço nós temos um debate de aproximadamente 30 minutos com mulheres impactantes que nos têm a partilhar e contar histórias fascinantes. É isso, Elvércia? Exatamente, Edna. Histórias bastante fascinantes. E como um dos objetivos do nosso podcast, do nosso projeto Delas sobre Elas, é inspirar, instruir e ajudar mulheres a se levantarem. Por isso é que nesta edição nos trouxemos alguém que tem uma história de vida muito forte, alguém que viveu desde a sua infância a enfrentar o preconceito, a enfrentar muitos problemas devido à sua condição que foi adquirida durante mesmo o período da infância, que é uma condição de deficiência física, de uma certa percentagem, de um dos membros inferiores. O nome dela é Soleide de Jesus Mabanza, é natural do Lubango. A Soleide é uma jovem socióloga, é funcionária de uma das unidades hospitalares privadas de Luanda e é a nossa convidada de hoje que vai conosco partilhar a sua incrível história. Mas antes, Soleide, seja bem-vinda e, por favor, saúde os nossos seguidores, os nossos internautas. Boa noite a todas. Boa noite, boa tarde, independentemente do horário. Bom dia, boa tarde, na hora em que for encontrada. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para poder falar sobre aquilo que é a minha vivência. Muito obrigada, Soleide. Nós é que agradecemos desde já a sua presença aqui no Delas Podcast, independentemente das suas atividades, que não são poucas, tem as suas atividades a nível familiar, a nível profissional, a nível acadêmica, mas ainda assim conseguiu tirar um tempinho para estar aqui nesse espaço de entrevistas, debates e interação. Muito bem, mas para você que nos acompanha, não se esqueça, o Delas Podcast é uma produção da JB Filmes e Assessoria. Nós estamos nas redes sociais, a JB está nas redes sociais, JB Filmes. Nós, o Delas Podcast, também estamos nas redes sociais, por isso é que está ali a nos acompanhar. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no TikTok e no Instagram. Por favor, siga as nossas páginas, subscrevam-se ao nosso canal no YouTube, Delas sobre Elas. Vá lá, dá um like, deixa um comentário, deixa uma sugestão, que nós aqui estamos para fazer aquilo que melhor agrade os nossos seguidores. Então, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão. Quer ver uma mulher ser entrevistada aqui nesse espaço? Quer ter a sua história contada aqui nesse espaço de entrevista? Nós estamos abertos. Os nossos contactos e endereços nas redes sociais vão passar em rodapé e, por favor, siga-nos e ajude-nos, por favor, a crescer. Soleide, mais uma vez bem-vinda. Obrigada. A tua história, Soleide, é uma história bastante emocionante. Eu conheço um bocadinho da sua história, a Edna também, mas não queríamos deixar só para nós. Nós queríamos trazer esta história para ser partilhada com Angola e com o mundo. Soleide, conta-nos, desde já, um bocadinho sobre a sua infância e como o que nós queremos, independentemente de outras áreas da sua vida que vamos abordar. Conte-nos da sua infância, mas diga-nos a partir de que momento é que tu adquiriste esta deficiência física. Bem, segundo a minha mãe e minha avó, dizem que eu adquiri esta deficiência aos 11 meses. Nasci com as pernas iguais, se podemos assim dizer, mas aos 11 meses fiquei doente, fiquei internada e uma injeção mal dada ou canalização, alguma coisa do gênero, que elas também não se sentem muito confortáveis em falar acerca, mas dizem que foi durante um momento de doença, né? Uma injeção, alguma coisa do gênero, e adquiri a deficiência. E desde então tenho vivido com isso. Desde que se conhece como pessoa, já tem essa deficiência. Certo, desde que me conheço como gente. Como é que é caracterizada a sua deficiência? Qual é a percentagem? De que grau? 50%. É de grau 2, mas tem a percentagem de 50%. Ok. Quer dizer, que ainda consegue se locomover, porque as pessoas estão sentada, né? As pessoas conseguem se locomover sem
Sem o auxílio de Auxílio um de- outro... Como é que se chama? Hoje em dia já, ou seja, de uma muleta, um pau, alguma Sim, sim, coisa, sim. vamos supor. Hoje em dia já. Sim. Ah, antigamente não é que eu andava com muleta ou com pau, mas eu pegava na perna. Então, quando eu não pegasse na perna, tinha dificuldade em andar, a tendência era cair. Mas hoje em dia já consigo andar sem pegar na perna, já consigo andar de uma forma mais direita, se podemos assim, mais reta, é o termo certo. Já consigo andar de uma forma mais reta, porque decidi assim fazer. Sim. Até a minha adolescência, acho que até os 16, 15, 16 anos, eu andei a pegar na perna. Sim. Depois eu decidi parar de pegar. E estou aqui até hoje. Quer dizer, a partir de uma força interior, o seu corpo começou a responder àquilo que era o seu desejo. Sim, tudo interior. começa aqui. Tudo começa na cabeça. Olha, Na cabeça, parece brincadeira, exatamente. mas é Tudo começa verdade. aqui. Yeah. Quando você decide, quando você sabe o que é aquilo que você quer, você vai além. Não importa que obstáculos surgirem, você vai além e consegue alcançar aquilo que você quer. Pois é. E a par disso, Soleida, após a descoberta, desde que conhece-se como pessoa, como é que foi a interação com as pessoas à sua volta? Como é que foi a infância? Sofreu muito preconceito ou nem por isso? Bullying. Sofri, sofro, mas digo sempre, pela graça de Deus, também sempre teve pessoas ao meu lado que lutavam por mim. Pois. Tipo, daquela que quando ouvissem chamarem de aleijada e tudo mais, lutavam por mim. Sempre tive as minhas amigas, sempre tive a minha família também aí a dar aquela garra. Muito embora às vezes a avó sentia-se assim, de querer proteger, querer me Demais. guardar. Essas são as nossas Porque eu cresci avós. com a minha avó e ela tinha essa tendência de querer ocultar esse lado, tentando comprar roupas grandes e tudo mais para me privar de ser Uma jovem normal, passar não é? por preconceito, no caso, né? Então ela quis me afastar do mundo para que eu não passasse por situações de preconceito. Mas as minhas amigas sempre lidaram muito bem, a minha família também. Não tem nada assim de anormal. Eu também sempre fui muito dona de mim desde cedo. Isto sempre foi uma guerreira, Sempre, desde a infância. Sofreu, quer dizer, foi vítima de preconceito, mas nunca sofreu muito com isto. Não. Sim. Nunca. E espero não ter esse momento assim, Sim. tipo, a me torturar na vida. Não quero nunca passar por isso. Muito bem. Eu tenho a deficiência, ela existe, e isso não é motivo para que eu me sinta inferior a alguém. Ok. Muito pelo contrário, é por intermédio dessa deficiência que eu procuro forças a cada dia para superar todos os obstáculos que aparecem à minha frente. Pois. Sim. A Soleide hoje é uma mulher bem posicionada, não é? Na vida familiar, é casada, hoje tem a sua formação em sociologia, tem o seu emprego, É mas mãe. para atingir essas fases todas, não é? Para poder vencer essas etapas todas até chegar a este momento, certamente, Soleide, teve que enfrentar muita coisa, Soleide. E eu gostaria que a Soleide partilhasse aqui conosco como é que foi o seu ingresso à universidade, a sua integração com os colegas no serviço, a sua entrada para o mercado de trabalho, essas questões todas, porque em Angola são milhares de pessoas que estão na sua condição, pessoas portadoras ou pessoas com deficiência. O termo correto é Portadores de deficiência. portadores de deficiência, ok. Há quem diga que é pessoas com deficiência. deficiência. Não, são Portadores de deficiência, ok. Por acaso, muitas vezes já disse, né? Muitas vezes já disse que São é portadores. pessoas com deficiência É e não pejorativo dizer portadoras. pessoa com deficiência? Olha, até eu não sei o termo certo mesmo, é portador. Portadoras, Porque né? eu não sou propriamente. Sim, ok. Tu não és deficiente, Yeah, você tem eu uma, tenho uma deficiência. deficiência. Mas Razão sim, pela entendi. qual sou portadora de uma Portadora de deficiência. deficiência. Mas sim. Ok, muito bem. Aprender todos os dias, não é? Edna? Exatamente. Exato. Então, as pessoas portadoras, são milhares de pessoas portadoras com deficiência. E principalmente por ser mulher, Soleide, eu acredito que tenha sido difícil, porque nós hoje estamos num mundo, não é, onde a imagem conta muito. Tu vais para procurar um emprego, as pessoas olham para as tuas características e imagino que alguém ou uma pessoa portadora de deficiência acaba por sofrer muito mais Sim. as dificuldades. Como é que foi para ti? Olha, foi difícil. Foi difícil porque até já teve uma situação de
não ter sido contratada de uma das grandes empresas aqui de Angola por causa da deficiência, porque eu fui para a entrevista e tudo mais, e eles até, segundo o que eles mesmos disseram, gostaram, mas em conversa assim entre eles deixaram De escapar. que não me contrataram por essa razão. E tanto é que quando eu fui para fazer a entrevista nessa empresa onde eu estou há já quase 10 anos, praticamente 10 anos, eu fiz questão de, antes de ir para lá, informar que eu sou portadora de uma deficiência física. Porque eu entrei ali por intermédio de uma prima que já trabalhava ali na clínica, estavam a precisar de pessoal e ela falou, e eu fiz questão de dizer a ela, para dizer mesmo ao pessoal do RH que eu sou portadora de deficiência, que é para não passar mais por essa situação de, não, por causa disso, por causa daquilo. Não, eu disse mesmo a ela, fala para eles, diz a eles que eu sou portadora de uma deficiência física, assim, expliquei tudo. E ela não estava achando necessário, mas eu sabia o porquê de informar já isso. Tendo em conta o histórico, né, que já passaste. Porque nós somos fortes, suportamos tudo mais, mas tem, se calhar, não cai bem também toda hora ficarem a lembrar, porque tem momentos na vida que realmente esqueço que sou deficiente, eu sou portadora dessa deficiência. Faz muito bem. Tem momentos na vida que a maior parte dos momentos da minha vida eu esqueço, só lembro quando tenho de correr, quando tenho de levantar peso, são momentos que me fazem lembrar, se não fora isso. Mas eu fiz questão que ela dissesse que eu sou portadora dessa deficiência, e ela assim o fez. E eu fui entrevistada pela dona da clínica. Sim. E, graças a Deus, fui bem recebida. E não tive isso de depois vamos ligar, depois vamos entrar em contato, qualquer coisa. Não. Ela gostou da entrevista, gostou dos testes, viu as notas. Ela fez teste de matemática, de raciocínio lógico, informática, um monte de testes que ela fez ali na hora. E, segundo a dona da clínica, eu superei a expectativa. Uau. Então, foi naquela de tipo, tens alguma coisa para fazer? Não tenho nada para fazer. Já podes começar. Então, Começa vai comer agora. qualquer coisa e volta para trabalhar. Uau. Foi mesmo assim, não tive de esperar ligação alguma. Eu estou lá, sinto-me bem lá, gosto do trabalho que faço e, pelo menos pelos chefes, não sinto discriminação alguma. Muito bem. Também para estar 10 anos, né? Penso que... Senti isso mais por parte de alguns colegas no início, Ok. que pensavam que eu iria desistir por causa da deficiência. Nós tínhamos que... A nossa sala na altura era no primeiro andar. Sim. E tínhamos de estar com frequência a subir e descer escadas. Então os colegas pensavam que, por intermédio dessa condição, eu iria desistir porque ficaria cansada ao subir e descer escada. E falavam assim, deixavam às vezes eu ouvir. E eu dizia sempre que por causa de vocês falarem que eu não vou conseguir, é que eu vou conseguir mesmo. Yeah. Então agora mesmo é que vão ter de me aturar, porque eu vou fazer de tudo para conseguir. E estamos aí. 10 anos. Graças a Deus. Sim, porque essa questão é muito pertinente, eu insisto em falar nisso, porque há empresas que de facto rejeitam pessoas portadoras de deficiência, mas a lei angolana proíbe, ou não sei, Edna, não sei se também se já ouviste falar, Já, que no por nosso acaso, já. ordenamento jurídico é crime rejeitar um candidato, não é, para uma determinada empresa, por ser portador de deficiência ou de alguma doença, não é? A lei defende. Exatamente. A nossa lei A angolana nossa lei defende defende. os portadores e Sim. tanto é que as instituições atualmente, muitas delas já são mesmo adaptadas para portadores também. Exatamente. Escolas, locais de trabalho. Tem que ter Não sei esse se é o fator caso de da Soleil. inclusão. Temos. Tem que ter esse fator de inclusão. Então, há essa questão. As pessoas, há muitos portadores de deficiência que se calhar não conhecem. Não conhecem os seus direitos na sociedade, então não vão atrás disso, porque a Soleil viveu isso e certamente que não foi, por exemplo, fazer uma queixa, faz uma queixa, reporta mesmo à polícia, olha, eu me candidatei para uma vaga de emprego, mas não fui admitida por causa da minha condição. Então, eu penso que se mais gente, se as pessoas começarem a fazer isso, as pessoas portadoras de deficiência, quer sejam mulheres, homens, começarem a ter essa cultura jurídica de defender os seus direitos, eu penso que muita coisa já mudaria nesse país. Certo. Porque os instrumentos legais estão ali. Estão. As pessoas é que precisam acioná-los e fazê-los valer. Certo, é mesmo isso. Eu acho que é mesmo falta... Alguns é falta de coragem. Sim. E outros é falta de conhecimento. Sim.
Porque só bem há pouco tempo também que eu tive o conhecimento de que quando a deficiência já tem 50%, Sim. há isenção de pagamento de IRT. Uau. Ok. Bem há pouco tempo que eu soube disso, passei pela avaliação médica do ortopedista e tudo mais, fomos até a junta médica, tem protocolo a seguir. E pelo grau da deficiência, fiquei isenta do pagamento de IRT. Uau. Então, Já é um grande alívio, já né? é um grande Tantas alívio. dificuldades que a pessoa já passa de locomoção, Se ser tem uma retirado coisa o imposto já é e- muito bom. Então, uma uma vitória. salva de palmas para o executivo. Uma coisa que eu sempre reclamava, sempre que recebesse, sempre que entregavam o recibo de salário, era mesmo o IRT. Falava, mas esse IRT se dá para pagar muita coisa. Mas hoje, pela graça de Deus, já não pagarei mais a partir deste mês. Uau. Já está isenta, porque o relatório Pois. médico já saiu. E eu acho que as pessoas não queixam, não vão fazer a queixa. É mesmo como eu estava a dizer, alguns por falta de coragem. conhecimento, outros falta de coragem. Coragem. E outros porque acham desnecessário também. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Depois já conhecemos também como é que é a justiça em Angola. Você vai lá, vão prender, depois vai pagar alguma gasolina. Esse é todo o protocolo que infelizmente acontece, né? Sim. Então é mais ou menos por aí. Mas se todo mundo começar a buscar informações, eu acredito que até o pessoal do RH das empresas terão receio Sim. em ter esse tipo de atitude. Eles conhecimento disso têm, né? Tenham conhecimento. Nós, os portadores, é que não buscamos esse conhecimento. Exato. E acabamos por passar por tais constrangimentos. Porque se nós tivermos conhecimento disso, nós vamos saber que, se for tratado dessa forma, o passo a seguir será esse. Muito bem. E aí já ninguém mais poderá brincar com os nossos sentimentos, né? Porque somos seres com sentimento. Pois é, Zuleide. Bem, está a ser muito interessante tê-la aqui no nosso programa. Mas gostaríamos também de que nos falasse, né? Eu falei um bocadinho sobre os constrangimentos que teve que ultrapassar. Hoje tem o seu emprego, já está aí há 10 anos e está a fazer uma carreira de sucesso, não é? Na área que gosta de trabalhar. Mas a questão dos relacionamentos, como é que foi? Como é que foi? Conta-nos essa história. Foi também complicado. Já mesmo Eu sei de que há mulheres que até conseguiram se casar, mas Mas outras- eram vítimas mesmo de bullying dos próprios maridos. Exatamente. Yeah, são os homens que, pronto, eu casei contigo, depois as ofensas, todos os maltratos verbais, que físicos. Mulheres portadoras de deficiência têm a tendência de sofrer isso. É o teu caso, Soleide? Olha, Foi o teu caso? eu tive esse problema, mas não, graças a Deus, não com meu esposo. Sim. Ok. O meu esposo, eu acho que ele também esquece que isso existe. Porque do jeito que é o nosso relacionamento, estamos juntos também há praticamente 10 anos. Uau. E nunca ele me disse uma palavra para que eu me sentisse discriminada. Sim. Para que eu me sentisse, tipo, ele ficou comigo por pena ou por algo do gênero. Eu, às vezes, é que tento falar acerca, mas ele até fica chateado porque ele quase que nem sente isso na minha vida. Sim. Mas lá na adolescência, princípio de juventude, já tive, sim, situações de, tipo, o mocito fala contigo ao telefone, e quando vem procurar, vê que você é assim, não, eu não vou ficar com essa assim. Adora, não. Eu não vou ficar com essa. Eu não vou ficar com essa. Você é assim. E, tipo, soltavam mesmo assim, sem pensar se aquilo está te doer ou não. E aquelas palavras foram, tipo, me dando força, né? Mas eu sei que tu és muito forte, mas sou. Soleide, magoava. Mas não tem como. Magoa Não tem mesmo. como. Por mais bonita que uma mulher seja, se tu lhe disseres que estás feia, vai doer. Yeah. Aí naquela olhe para o espelho e saiba que eu não sou mesmo aquela. Não tem como. Você pode ser forte, mas tem sentimentos. Sim. E tem aquele momento que você está assim sozinha no teu aí e vai pensando. Mas depois essa mesma dor é que você vai pegar e vai colocar aqui para dar garra, para continuar. Porque do mesmo modo que existiram rapazes que não ficaram comigo por causa dessa situação, existiram outros que queriam, que também tinham medo de se chegar a mim, não pela condição física, mas pela mulher que eu sou. Já ouvi até jovens a dizerem, não, ficar com essa dama aqui é rija, ficar com ele é trabalho, porque ela mesmo é uma peça.
Já ouvi também comentários do gênero, isso anulo aqueles todos que não quiseram. Tipo, quem não ficou, ele é que perdeu. Eu não perdi nada com isso. Yeah. E graças a Deus o Senhor também enviou um excelente esposo. Então, não tenho razões de que quem falou, ele é que perdeu, eu estou bem. Estás muito, muito bem mesmo. Né? Muitíssimo Muito bem. bem, por acaso. Soleide fala muito de resiliência, de pegar nas situações não tão positivas e usar aquilo como uma força. A parte disso, a Soleide teve alguma referência, alguma palavra, alguma mentoria que alguma vez lhe foi dita e mudou absolutamente tudo? Algo que se agarra e que, embora as situações sejam difíceis, pensa, não, eu preciso continuar. Olha, assim, pensando bem. Lembro-me assim, do meu avô, que foi meu pai, foi ele que me criou, porque eu fui criada pelos meus avós, que ele sempre dizia que você é muito inteligente. Você, quando crescer, você vai ser grande. Mas nunca pare de estudar, porque o estudo é algo que ninguém nunca te poderá tirar. Se até hoje eu procuro estudar, é porque eu lembro dessas palavras do meu pai. Ele sempre dizia, você é inteligente, você é capaz, você... Olha, ele motivava muito. E fora ele, eu mesma, foi a minha força. Eu mesma fui a minha força. Por exemplo, quando eu decidi parar de pegar na perna, aquele processo foi doloroso, porque eu caía muito na rua. Eu caía muito porque o pegar na perna era como se fosse uma muleta. E quando eu decidi largar, então, dava uns 3, 4 passos, caía na rua, os colegas passavam, perguntavam se precisava de ajuda. Mas eu pedia para eles avançarem. Eu dizia mesmo que não, eu não quero mais pegar na perna. E eu vou largar essa perna. E por mim, em casa até nem sabiam. Eles só ficaram a saber depois de algum tempo, quando eu já comecei a andar bem, porque eu na rua fazia esforço de largar, mas em casa eu continuava. Porque eu não queria que eles me vissem nesse processo de quedas e tudo mais, porque a minha avó, principalmente, a minha avó sofria muito com isso, porque ela tentava esconder isso, e quando ouvisse alguém a me chamar nomes, ela ficava triste, chorava, ficava chateada, discutia as manifestações dos sentimentos. Mas eu procurei mesmo sozinha. E quando começou a ter efeito, eles ouviram, você tá pegando, já não pegas como antes, não sei o quê. Depois eu gostava muito de dançar. Como é que eu vou dançar, pegar na perna? Vai complicar o processo e tudo mais. Então, a força... Um dos meus motivadores foi o meu pai. Eu digo meu pai porque ele me criou. O pai não é quem faz, é quem cria. E eu mesma, eu sempre busco me superar a cada dia. Fala muito de formação que o teu avô, teu pai, sempre aconselhou muito a agarrar-se aos estudos. A escolha do seu curso de formação, a Sociologia, teve a ver, se calhar, com estas situações que foste vivendo, né? A nível do teu ciclo social, na altura da infância, adolescência e um bocadinho mais cá na fase adulta? Até não. Não. Porque a princípio eu estava a fazer petróleos. Estava estudando no PAG, queria ser engenheira, porque diziam que matemática é difícil, química é difícil, física é difícil. E eu sempre fui daquela desafiadora. Já que é difícil, vou para lá. E estava a fazer petróleos. Gostas de um bom desafio? Gosto. Amo. Acho que a minha vida é assim, vida por causa dos desafios que eu enfrento. Então, a Sociologia surgiu assim, de repente, na minha vida. Eu quis ser engenheira de petróleos, mas o meu avô, meu pai, dizia que eu tinha de ser jornalista, porque eu falava muito. Teríamos aqui uma colega. Eu sempre falei muito. E uma das outras, eu pensava também, se não fosse engenheira de petróleo, seria psicóloga. A Sociologia surgiu bem mais recente. Foi numa busca do que fazer, de onde me enquadrar, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar, então se for engenheira não vou falar muito. Então, E fui fazendo uma pesquisa sobre os cursos da faculdade em que eu decidi me formar. E encontrei a grelha curricular do curso de Sociologia. Interessei-me pelas cadeiras. Eu disse, não, isso aqui. Vi e me apaixonei. E hoje vejo que estou no local certo. Não podia ter feito melhor formação. É assim mesmo. Bem, Soleide, nós estamos quase na reta final já do nosso Delas Podcast, com Soleide Mabanza. Soleide, nós temos aqui a cultura de fazer um jogo de palavras, onde nós vamos dizer uma palavra e a Soleide nos vai dizer o que é que significa, o que é que representa. A Edna vai começar. Ou começas tu ou começo eu, Edna? Eu acho que podes começar e depois eu dou sequência. Soleide, uma inspiração.
Eu. E Deus. A Soleide é realmente uma... Autoestima aqui. A autoestima dela, E Deus. gostei. Sério, não consigo ver assim alguém que eu falo, não, me inspiro na fulana. Não, eu mesmo sou minha fonte de inspiração. Inspiração, uau. Eu olho para mim e vejo, não, eu me amo. Olha, minha filha é testemunha. Eu olho para mim, não, sou bonita. Meu Não, és Deus. muito linda mesmo, Por Soleide. acaso, sim. Eu A digo, nossa convidada... sou linda. Eu ainda hoje de tarde estava a conversar com o menino, vi umas fotos, eu sou bonita. Ele dá-me na mão, é bonita. Uau. Eu sou minha fonte de inspiração, eu me dou força, eu digo que eu sou inteligente, eu digo que eu posso, sou capaz. Então, eu sou minha fonte de inspiração. Pois. Um sonho, Soleide. Um sonho. O meu sonho é abrir um lar. Eu quero ter um centro de acolhimento. Crianças, meninas. No geral. Ok. Yeah, quero mesmo ter um. Eu vejo muita criança aí no 1º de maio, chamava essa área toda. Tem muita criança na rua, aqui no Golfo 2, aí na Pedonal tem muita criança. Às vezes vejo quando estou a sair da escola, um monte de crianças ali tapado com panos sujos. Tia, dá só 50, quero comprar pão e tudo mais. Então isso mexe comigo e esse é o meu grande sonho. Vou lutar para realizar. Ok, um trauma. Um trauma. A morte dos meus pais. Vamos já pôr assim um trauma ao quadrado. Ok. E a morte dos meus pais. Olha, nós sempre dizíamos que quando um morresse, os meus avós mesmo, quando um morresse, tinham de ir os dois, porque o que ficasse iria sofrer muito. Primeiro faleceu o meu avô, e a minha avó ficou doente até o ano passado que ela faleceu. Ela sofreu muito. Para além de estar doente, também tinha mesmo aquela de ter perdido o xodó dela, porque eles eram muito cúmplices. Uau. E eles cuidaram de mim de uma forma tremenda. Então, a morte deles mexeu muito. Mexe até hoje comigo. Yeah. Poxa, Soleide, epá, nossos sentimentos, não é? Não é fácil perder alguém que representou muito, né? A Soleide, Sim, ao os longo pais, da nossa entrevista, foi falando muito dos avós, que chama de pais. Então, a perda destas duas figuras certamente deve ter sido mesmo, de facto, muito difícil para si, muito difícil para si, que eram as suas principais referências, assim. Certo. E perder certamente não é mesmo fácil. Soleide, muito obrigada por ter nos convidado. Obrigada. Yeah. Vai já dizer as suas últimas palavras, antes mesmo de encerrarmos. Então, nós gostaríamos que a Soleide deixasse uma mensagem, uma palavra de encorajamento para as raparigas e não só, pessoas que, umas porque nasceram com alguma deficiência física, quer seja visual ou qualquer uma outra deficiência, e não só para as raparigas, mas para todas as pessoas. Outros porque nasceram, outros porque adquiriram por algum acidente, por algum erro médico, como foi o que aconteceu com a Soleide. Então, deixe uma mensagem a estas pessoas, Soleide. É assim. Independentemente do que tenha acontecido, da sua condição física, emocional, nunca por nada deves deixar com que as outras pessoas se apercebam de que aquilo te faz mal. Porque se mostrar para os outros que aquilo te faz mal, estás a dar acesso a que eles também te façam mal com aquela informação que você lhes deu. Como eu sempre digo a mim mesma, não dê poder ao diabo. Informação é poder. Se você mostrar para os outros que o fato de ter essa condição física te torna inferior, eles vão te maltratar por causa daquilo. Quando quiserem te deixar triste, vão usar aquilo. Quando quiserem te deixar cabisbaixo, quando quiserem te fazer sentir inferior, vão usar aquilo. Então, não importa o que você tenha. Confie, acredite e pensa que você é melhor do que você mesmo. Aliás, não precisa estar também nesse desafio. Sim. Com os outros. Seja desafiadora de si mesmo. Sim. Yeah. E o meu grito de guerra, o que me faz sempre... Uau, vou levantar e vai dar tudo certo. É o livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14. E o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, se o Senhor já está a pelejar por mim, o resto Não precisamos. é básico, como dizem por aí. Bem básico, Soleide.
Bem básico. Tivemos aqui, Edna, uma excelente convidada. Soleide, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Soleide Mabanza, a socióloga que sonha em abrir um lar de acolhimento para crianças. Uma mulher de muita garra, de muita fibra. Foi a nossa convidada de hoje e nós tivemos muito prazer de partilhar essas quase meia hora aqui com esta grande mulher. Obrigada e um beijo grande, Soleide. Obrigada, eu que agradeço. Edna, estamos quase a terminar. Estamos sim a colocar um ponto final a mais uma edição do Delas Podcast. Vocês já sabem, aqui nós vamos acompanhar sempre histórias de mulheres, né, que têm alguma mensagem a transmitir, histórias de superação como a Soleide que tivemos cá hoje. E vocês já sabem também que nós queremos que continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e outras redes mais, não é? Exatamente, outras redes mais. Se vocês não nos seguirem, se vocês não compartilharem, nós não haverá razão de estarmos aqui, entendem? É preciso que conteúdos desta natureza cheguem a mais pessoas. Então partilhem, sigam as nossas páginas, já falamos no princípio, mas vale agora recordar, nós estamos no Facebook, no YouTube, no TikTok e no Instagram. No Facebook e no Facebook e no YouTube nós estamos com o Delas sobre Elas. Sobre Elas. No Instagram e TikTok nós somos o Delas Podcast. Sigam as nossas páginas, subscrevam, deixem sugestões e nós agradecemos. Um beijo grande e até a próxima.